Meus amados, eu quero saudá-los com a paz do Senhor e mais uma vez agradecê-los pela oportunidade que o Senhor está nos concedendo de estarmos na sua presença para meditarmos na palavra do Senhor, para louvarmos o nome do Senhor, enfim, para o adorarmos na beleza da sua santidade. Eu gostaria de convidar você para nós fazermos uma oração. Nós vamos orar agora, vamos pedir a bênção de Deus para esta manhã. Maravilhoso Deus, eterno Pai, nós te agradecemos por esta manhã, pelo privilégio, pela oportunidade que o Senhor está nos concedendo. Abençoa nesta hora cada um dos teus filhos que já estão conectados e aqueles que ainda virão para participar conosco. Crendo, meu Deus, assim, nós já te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Meus amados, eu quero convidá-los para uma leitura. Eu quero convidá-los para uma leitura no primeiro livro de Reis, no capítulo número 19 e os versículos número 2 até o versículo número 6. Primeiro Reis, capítulo 19, versículos 2 ao número 6. Ouça. Então Jezabel mandou um mensageiro a Elias a dizer-lhe: assim me façam os deuses e outro tanto, se de certo amanhã, a estas horas, não puser a tua vida como a de um deles. O que vendo ele, se levantou e para escapar com vida se foi e veio a Berseba, que é de Judá, e deixou ali o seu moço. E ele se foi ao deserto, caminho de um dia, e veio e assentou-se debaixo de um zimbro, e pediu em seu ânimo a morte, e disse: já basta, ó Senhor, toma agora a minha vida, pois não sou melhor do que meus pais. Até aqui. Meus amados, nesta manhã, nós vamos meditar um pouquinho a respeito dessa fase, ou desse acontecimento, na vida do profeta Elias. Vamos ver esse período difícil, esse momento difícil que ele enfrentou, e vamos ver o que Deus fez por ele. Amém? Será a nossa meditação nesta manhã. Antes, eu gostaria que a nossa irmã Fernanda, se ela estiver em condições, que ela louvasse o nome do Senhor. Vamos ver se a nossa Fernanda ela tem condições de louvar o nome do Senhor, e nós vamos ouvi-la. Depois a gente continua. Vamos ver. Oi, pastor. Paz do Senhor. Amém, irmã. Eu não consegui ouvir o que o senhor falou. Tá atrasada a minha transmissão. É para você cantar um hino. Tá bom. Paz do Senhor, irmãos.
buscando a paz e descanso. Eu procurei por tantos meios justificar meus erros, mas meus olhos abri e ao olhar Deus, eu entendo o amor derramado por mim. Deus abençoe. Também agradeço a oportunidade. Amém. Meus amados, graças a Deus pelo que temos ouvido, o cântico. E agora nós vamos meditar na palavra do Senhor. E 1 Reis, você que chegou depois da leitura, 1 Reis capítulo 19, os versos 2 até o versículo número 4. Então Jezabel mandou um mensageiro a Elias a dizer-lhe: assim me façam os deuses e outro tanto, se de certo amanhã a estas horas não puser a tua vida como a de um deles. O que vendo ele se levantou e, para escapar com vida,
se foi e veio a Berseba, que é de Judá, e deixou ali o seu moço. E ele se foi ao deserto, caminho de um dia, e veio e se assentou debaixo de um zimbro, e pediu no seu ânimo a morte, e disse: já basta, ó Senhor, toma agora a minha vida, pois não sou melhor do que meus pais. Meus amados, aqui está um texto muito conhecido de nós que já conhecemos, nós que somos crentes. A Bíblia diz que Elias, ele era um homem sujeito às mesmas paixões que nós. Quer dizer, Elias não era um anjo, Elias era um homem. Elias tinha sentimento, desejos, e Elias tinha suas próprias fraquezas. Ser humano, como nós. E aqui nós encontramos uma passagem da sua vida que ele realmente experimenta a sua própria fraqueza. Ele recebe aqui uma mensagem da Jezabel. Jezabel é aquela mulher terrível que foi usada pelo diabo naqueles dias contra o povo de Deus, e ela sofreu parte de uma derrota quando os seus profetas foram mortos à espada, depois daquele célebre acontecimento em relação aos profetas de Baal, quando o próprio Elias clamou por fogo do céu e Deus respondeu, e os inimigos de Israel, os falsos profetas, foram mortos. Então Jezabel, furiosa, claro, o inimigo, né, dos bastidores, incentivando, ela mandou uma mensagem dizendo assim para ele que no dia seguinte, naquela mesma hora que ele estava lendo aquela mensagem, ela preferiria morrer pelos seus deuses, que ela acreditava serem deuses, né, existirem, se a vida de Elias não fosse como a vida de um daqueles profetas que estavam mortos. Quer dizer, foi uma ameaça de morte. E o Elias, ele se abate, né? O verso diz que ele se levantou e para escapar com vida, então ele teme pela sua vida. E Elias então, ele deixa o seu cooperador lá em Berseba e ele vai, né? E caminha um dia inteiro e em pleno deserto ele encontra um zimbro, um pé de zimbro, uma árvore. E ele se deita embaixo daquela árvore e aí ele desabafa, né? Ele desabafa. Ele diz: olha, Senhor, toma agora a minha vida, me leva, me recolhe, né? Eu não sou melhor do que meus pais. Então Elias, ele fica abatido. Aquela mensagem, ela atinge o seu coração com um ímpeto tremendo. E ele agora, temeroso pela sua vida e desanimado, ele roga ao Senhor que o Senhor tire a sua vida. Observe que Elias não pratica o suicídio. Ele não pensa em suicídio. Na realidade, ele pede que Deus o recolha. Ele ficou desanimado. Por quê? Porque a luta com Jezabel, ela já era extensa. E o Acabe
conhecedor da lei, da palavra, era subjugado por essa mulher tão infame. Então Elias chega num ponto que ele, né, no seu pensamento, ele acredita que não dá mais para continuar. E quantas vezes nós não chegamos num ponto deste? Quantas vezes a nossa fragilidade humana, o nosso coração, as circunstâncias, elas nos dizem que não dá mais, que não tem condição de continuar. Quem sabe nesta manhã, você, minha irmã, ou você, meu irmão, você esteja enfrentando essa dificuldade. Quem sabe você já enfrentou uma dificuldade assim, de chegar a ponto de achar que realmente não dá mais. Mas nesta manhã, eu quero te dizer que o Deus de Elias, ele é o nosso Deus. E ele não muda. E o mesmo cuidado que ele teve naquele momento com Elias, é o mesmo cuidado que ele tem comigo, ele tem com você e ele tem conosco. Então, o que é que Deus faz? A Bíblia diz que Deus, ele envia um anjo. Quer dizer, na realidade, Deus vai em socorro de Elias. Deus não vai te desamparar. Ainda que você esteja no deserto, ainda que você esteja deitado debaixo de um zimbro, ainda que você esteja pedindo, Senhor, se quiser levar, me leva, ainda assim, Deus fará algo por você. O que Deus vai fazer? Deus, ele envia um anjo. Aleluia. E o anjo de Deus. E o anjo vem do céu. O anjo vem trazer um conforto, a bênção. Então o anjo toca em Elias, porque Elias estava dormindo. O anjo desperta, toca nele e diz: levanta-te e come. Olha que interessante. Levanta-te e come. Viu? Então que nesta manhã o Espírito Santo de Deus, ele possa tocar no teu coração, e se porventura você estiver dormindo, no sentido de chateado, abatido com alguma coisa, o anjo possa tocar em você. Não é? O interessante é que não diz que o anjo sacudiu, acorda. Não, diz que ele tocou, um toque de leve, né, em Elias. E quando ele tocou, Elias desperta, ele diz assim: levanta-te e come. Aí Elias para, levanta e come mais comida. E quando ele olha, ele vê, né, na sua cabeceira um pão cozido sobre as brasas e uma botija com água. O que Deus leva a ele? Pão e água, um sustento, pão, alimento. O anjo de Deus está ali. Elias não estava sozinho. Nós não estamos sozinhos. Então Elias, rapidamente, o que ele faz? Ele comeu o pão quente. Veja o cuidado de Deus. Não foi pão bolorento, pão duro, pão velho. Pão quente, que foi cozido na brasa. Pão caseiro. Não adianta perguntar quem trouxe, de onde veio a origem daquele pão. Não veio da terra, veio do céu, veio de Deus, é um milagre. Pão quente cozido na brasa no deserto, é milagre. E milagre não se explica. Não adianta tentar explicar, milagre não se explica. E ele come, ele bebe aquela água, e o que diz? Tornou a deitar-se. Quantas vezes Deus fala com você, você se anima, sai do culto animado, e de repente, no dia seguinte,
ou mesmo naquela mesma noite depois do culto, acontece alguma coisa e você novamente está desanimado, né? O peso é maior do que as suas forças e você torna a deitar-se, tornou a deitar-se, né? Ele estava tão fisicamente, emocionalmente abalado que ele tornou-se a deitar. Deitou de novo. Mas por quê? Não era o Elias? Era o Elias, mas ele era um homem sujeito às mesmas paixões que nós. Quantas vezes você não deitou novamente, mesmo depois que Deus fez tudo, né? Quem sabe nesse momento Deus já falou com você, mas você ainda está deitado. Mas você tem que levantar-se. Deus não quer que você fique assim, não. Deus está fazendo a parte dele. Você tem que fazer a sua. Então, o que acontece? O anjo do Senhor tornou segunda vez. Deus veio de novo. Olha que coisa. Você pensa que Deus vai deixar você... Não, Deus vai te dar uma segunda chance. Poucos homens recebem uma segunda chance. Não é verdade? Mas ele recebe. O anjo vem outra vez. Quem sabe o anjo não foi embora, o anjo ficou por perto. O anjo deve ter olhado e dito assim: esse camarada vai dormir de novo. Esse aí vai deitar de novo. O anjo ficou por perto. Aleluia. E foi lá e tocou e disse: levanta-te e come, porque muito comprido te será o caminho. Observe que da primeira vez o anjo diz assim: levanta-te e come. Pronto. Como Elias teve dificuldade, Deus abriu um pouco mais o leque, revelou um pouquinho mais e disse assim: levanta-te e come, porque muito comprido te será o caminho. Quer dizer, Deus já estava dando uma luz de que aquele zimbro, aquele deserto não era o fim. Meu irmão, você ainda não chegou no final. Não. O final Deus é que determina. Aleluia. O final da nossa história, Deus é que determina. Ainda não era o fim. O Elias, ele pediu, Senhor, toma agora a minha vida, me leva. Ah, eu não sou melhor que meus pais, não. Bem, ele disse isso por quê? Porque ele era um homem de Deus. Ele reconhecia suas próprias fraquezas. Mas Deus dizendo, muito comprido será o caminho, é como se Deus dissesse assim: meu filho, melhor que seu pai ou não, isso é outra história. O que eu quero te dizer é que o teu caminho é muito comprido. Você vai precisar estar alimentado. Você vai precisar estar fortalecido. Então, levante e come. Vai lá, levante e come. Levantou-se, pois, e comeu e bebeu. E com a força daquela comida caminhou 40 dias e 40 noites até Horebe, um monte de Deus. Viu? Na segunda vez ele levanta, come, e aquela comida o fortalece de tal maneira que ele vai caminhar 40 dias e 40 noites. Ele foi o quê? Renovado. O pão de Deus, a água do céu, ela tem poder de renovar. Elias é renovado. Você pode glorificar o nome do Senhor? Seja renovado nesta manhã. Nesta manhã, levante-se. Nesta manhã, come e bebe. Não podemos viver sem comer e beber a palavra de Deus. Quando você vai no culto e você ouve a palavra, você deve ouvir com o coração aberto, porque o ouvir que funciona é o ouvir que faz com que você se alimente da palavra. Não basta escutar. Escutar todo mundo escuta.
Agora, quando você dá ouvido à palavra, é alimento. E você fica cheio, cheio de Deus, cheio da graça, cheio da unção, cheio do poder, cheio de vontade, né? A visão se abre, você começa a ver além, você vê livramento, você vê portas abertas, você vê um Deus que cuida de você. Levanta e come. Dormiu de novo? Levanta e come, porque muito comprido te será o caminho. Ele levantou-se, comeu, sentiu-se revigorado e com a força daquela comida caminhou 40 dias e 40 noites. E foi-se embora. Você pode glorificar o nome do Senhor, mas o que acontece em seguida? Ele entrou numa caverna e passou ali a noite. Olha aí, na sua caminhada, depois de 40 dias e 40 noites, ele chegou no monte de Deus e entrou numa caverna. E já estava entardecendo, escurecendo, e ele passou ali a noite. Ele dormiu ali, não é verdade? E pela manhã, certamente, o anjo, espera um pouquinho, o anjo não. O anjo esteve ali no deserto, as duas vezes, agora ele está na caverna. Observe que parece que o negócio está um pouco mais escuro, né? Apertou um pouco mais. Por quê? Porque ele estava no deserto, ao ar livre. Agora à noite, ele entrou na caverna, mas agora não é o anjo que chega. Quem é que chega ali? O Senhor veio a ele. Aleluia. Agora não é mais o anjo. Agora o Senhor veio a ele. E o Senhor veio a ele e disse: que fazes aqui, Elias? Né? Como que dizendo, o que você está fazendo aqui? Será que o alimento que eu te dei é para você vir até aqui? Para você ficar escondido aqui dentro? Que fazes aqui, Elias? É uma pergunta conscientizadora. Deus quer despertá-lo. O que você está fazendo aqui? Me explica. E ele tem os seus argumentos, como nós temos os nossos, como você tem os seus. Os argumentos que nós usamos para nos defendermos, às vezes, da responsabilidade diante de Deus. Aí ele diz a Deus, né? Ele diz: tenho sido muito zeloso pelo Senhor. Aí ele conta a sua história. Porque Israel quebrou o teu concerto, né? Israel derrubou os teus altares. Olha, os teus profetas foram mortos à espada. E eu fiquei só. E agora buscam a minha vida para tirarem. Você vê o paradoxo? Ele pede para que Deus o recolha. Mas ao mesmo tempo ele foge. Ele não quer perder a sua vida. Só eu fiquei. Quantas vezes você olhou em volta e disse: Senhor, não tem jeito. Só eu. Aqui na minha casa é só eu. Na igreja, só eu. O inimigo tenta colocar na nossa mente que nós estamos sozinhos, abandonados. Ele tenta nos levar a ter comiseração. Comiseração é pena de si mesmo. Para nós falarmos: realmente eu não sou nada, não sirvo para nada, é meu fim mesmo. É assim que ele engana inúmeras pessoas. É assim que os crentes acabam caindo em depressão. Porque quando falta fé, confiança em Deus, a depressão é inevitável, claro. Mas Deus estava ali. E quando Deus está por perto, as coisas acontecem. Aí Deus falou assim para ele: ó, Elias, sai para fora. Como que dizendo?
sai dessa caverna e vamos conversar. Sai para fora, Deus disse a ele. E põe-te neste monte perante a face do Senhor. Vem aqui para fora, Elias. Vamos conversar um pouquinho. Aleluia. Shemanakandalabassuia. Diz que Deus falou, vem aqui perante a face do Senhor. Nesta manhã, Deus está diante de nós. Ele já ouviu o nosso lamento. Na realidade, ele conhece tudo. O desabafo já aconteceu. Parte no deserto e agora dentro da caverna. Agora é a vez de Deus. Aí Deus diz assim para ele, Elias, você não está só. Aleluia. Você não está só. De repente, um grande e forte vento passou na entrada daquela caverna. Deus não estava no vento. Aí veio um terremoto. Deus não estava no terremoto. Aí veio um fogo. E Deus não estava no fogo. Tá vendo? Deus tirou ele para fora, deixou ele sentir o vento, terremoto, fogo. É sinais da presença de Deus. Parece que a natureza passa por ali, mas Elias está na presença do Senhor. Elias está perante a face de Deus. Ele sempre dizia, o Deus perante cuja face estou. E Deus disse para ele, Elias, olha, eu reservei 7.000 profetas. Eles estão dentro de uma caverna. Estão escondidos lá. Eles não se dobraram diante de Baal. E eles dependem de você. Entendeu? Você é meu profeta. Aleluia. Eu não respondi com fogo para você diante dos profetas de Baal? Então o que você está fazendo aqui, Elias? Eu não fui contigo? Eu não tenho sido contigo inúmeras vezes? Então o que você está fazendo aqui? Eles estão na caverna dependendo de você. A nação depende de você. Você tem 2 reis para ungir. Você tem o Eliseu que você vai lançar a capa sobre ele, que vai pedir porção dobrada e vai receber porque andou com você. Chama lá Candalabassúria. Elias, volte pelo lugar de onde você veio. Entendeu? Volte do lugar. Olha aí, vai. Volta pelo teu caminho para o deserto de Damasco. Unge Hazael, rei sobre a Síria. Né? Você vai ungir também a Jeú. Né? E você vai também chamar a Eliseu, que ficará no teu lugar. Você entende? Então, você tem muita coisa para você fazer ainda. E o texto diz assim: partiu, pois, Elias dali e achou Eliseu. Lançou a capa sobre ele. O restante da história você conhece. Elias sai da caverna, cumpre a tarefa que Deus lhe deu, unge Eliseu em seu lugar, e depois de alguns dias, Elias é arrebatado. Você vê? Então, meu amado irmão, minha irmã, você não está só. Deus está contigo. E se nessa manhã você está no deserto,
o anjo de Deus está por perto. Agora, você precisa levantar e comer, né? E não entre na caverna. Se entrar, lembre-se, Deus tem negócio com você na terra. Deus te capacitou para quê? Você tem algo de Deus para dar. Dai, e vos será dado. Boa medida, recalcada, sacudida, transbordando, se deitarão nos vossos regaços. Elias tinha muito para dar. É ele que vai ouvir de Eliseu: eu quero porção dobrada de ti. Ele estava dizendo: eu quero ser como você 2 vezes. E ele foi. Que homem era Elias! Aleluia! Sujeito às mesmas paixões que nós. O grande Elias, o profeta de fogo, deitou debaixo de um zimbro. Mas Deus estava ali. É verdade que ele dormiu outra vez, mas Deus estava ali. É verdade que ele entrou na caverna, mas Deus estava ali. E ele foi levado aos céus num carro, uma carruagem e cavalo de fogo, aquele clarão que desceu do céu, e Elias sobe e fica só a sua capa. Meu amado irmão, Elias cumpriu seu papel. Agora é a tua vez. Agora é a minha vez. Cada um de nós, às vezes, temos uma determinada caverna que de vez em quando a gente quer ficar escondido lá. Cada um de nós tem aquele pé de zimbro que qualquer coisa a gente quer deitar lá. Mas sempre haverá um anjo. Sempre haverá um Deus para nos levantar. Levante-se nessa manhã e vamos em frente. Porque Deus, Ele é maravilhoso. Amém? Fique com essa palavra. Eu quero convidar a nossa irmã Rosimeire para ela louvar o nome do Senhor, né? Vamos ver. Parece que a Rosimeire. Bem, eu não estou conseguindo ver a Rosimeire aqui, então nós estaremos encerrando, né? Eu quero orar agora, agradecer a Deus por esta manhã com você. Maravilhoso Deus e eterno Pai, obrigado por esta manhã. Guarde a todos os teus filhos que participaram. Ajuda, fortalece, anima. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Amém. Meus amados, que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a comunhão e as consolações do Espírito Santo do Senhor, ela esteja com cada um dos irmãos. Amém? Está encerrado em nome de Jesus. Deus te abençoe. Hoje eu precisei de fazer essa live dentro do carro, porque estão reformando na vizinhança. Tem um pedreiro aqui em casa também. Além do barulho na rua, mas Deus preparou e nós fizemos a nossa parte, né? Parece que a Rosimeire, ela se conectou. Vamos ver. Eu não estou conseguindo. Bom, meus amados, nós estamos encerrando. Nós tínhamos ainda a irmã Rosimeire e a irmã Elaine que poderiam ter cantado, mas infelizmente eu não estou vendo o nome delas aqui. Mas graças a Deus por tudo que Deus nos concedeu hoje. Deus te abençoe. Lembrando que sábado, às 20 horas, será a nossa escola dominical, porque no domingo será a eleição e no domingo nós teremos o nosso culto à noite presencial.
Domingo é culto normal. Tá certo? Deus te abençoe. Tenha um dia na presença do Senhor. E até a próxima, se Deus quiser. Amém.